A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos no canal. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos mais uma vez. Depois de ser derrotado por Joe Biden, em 2020, o ex-presidente voltou à disputa presidencial neste ano de 2024 e se tornou novamente o homem mais poderoso do planeta. E a escolha de Trump para governar a nação norte-americana traz muitas esperanças e expectativas aos cristãos. Donald Trump, ele é conhecido por ser um posicionamento conservador e a favor da família tradicional. E logo após a divulgação da sua vitória, surgiram as seguintes perguntas: será este o momento em que o mundo verá o retorno dos valores cristãos tão desrespeitados nos últimos anos? Poderá o governo de Trump conter o avanço da cultura da lacração, que vem ganhando força em setores como a educação, a mídia e a política? E mais, o que essa vitória poderia representar para o cumprimento das profecias bíblicas sobre o final dos tempos? Afinal, você sabia que já tem muitos cristãos dizendo que a eleição de Trump e a sua aproximação com o bilionário Elon Musk tem um significado muito mais profundo, inclusive relacionado com o anticristo? São teorias. Será que estamos vivendo nos últimos dias? Muitas teorias e especulações têm surgido sobre o retorno de Donald Trump ao poder e sua possível conexão com os acontecimentos descritos na Bíblia. Mas, como cristãos, precisamos analisar tudo com sabedoria e discernimento, sempre à luz da palavra de Deus. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de seguirmos, quero lembrar que algumas das ideias apresentadas aqui são interpretações baseadas em acontecimentos recentes e teorias que circulam em grupos cristãos e analistas. Não estamos afirmando nada de forma definitiva, mas trazendo reflexões para aprofundar nosso entendimento sobre os tempos que vivemos. Afinal, a palavra final sobre tudo está com Deus, que controla a história e o futuro da humanidade. É importante ressaltar que as questões relacionadas ao retorno de Donald Trump ao poder e suas conexões com teorias sobre o fim dos tempos ou o anticristo são apenas interpretações feitas por alguns grupos e pessoas, baseadas em suas análises e crenças. Essas teorias e não afirmações definitivas, como cristãos, devemos sempre lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e que apenas Ele conhece o futuro com precisão. Donald Trump é sem dúvida uma figura controversa e polarizadora. Muitos o enxergam como um líder político com potencial para grandes mudanças, enquanto outros levantam teorias sobre seu papel em possíveis cenários bíblicos do fim dos tempos. Mas será que isso está realmente alinhado com a palavra de Deus? A Bíblia nos alerta sobre os sinais do fim dos tempos, mas também nos lembra de que ninguém sabe o dia e nem a hora. Mateus capítulo 24, versículo 36. O importante é estarmos preparados espiritualmente para qualquer cenário. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o governo de Donald Trump pode afetar o cristianismo no mundo inteiro. E ao final, eu vou revelar qual é a teoria sombria que está ligada à chegada do anticristo na Terra. Mas antes de começarmos, eu só peço para que você clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Agora sim, vamos lá? Irmãos cristãos e conservadores, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, comemoram muito a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas. Para um imenso grupo de pessoas, o triunfo do republicano significa muito mais do que um sucesso político, mas sim a possibilidade de resgate dos valores e da fé cristã, que tem sido tão combatida e atacado de ultimamente, e a partir de agora eu vou te mostrar 3 maneiras que no novo governo de Trump pode influenciar no resgate do cristianismo da América e o mundo todo. Primeiro, a luta contra a cultura woke. A eleição de Trump parece sinalizar o ressurgimento do conservadorismo nos Estados Unidos
e, consequentemente, no mundo. Nos últimos anos, os progressistas e o Partido Democrata da candidata derrotada Kamala Harris têm financiado a chamada cultura woke, algo que aqui no Brasil nós poderíamos comparar à ideologia da lacração. Essa cultura defende temas que incluem a ideologia de gênero, a descriminalização do aborto, a liberação do uso de drogas e no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, permitiu que pessoas roubem até $950 das lojas sem ser presas. Eu sei que parece um absurdo, mas é exatamente isso que estava acontecendo lá. E também em outros países que recebem a influência da cultura americana, principalmente que vem de Hollywood e de seus artistas mundialmente conhecidos. Os apoiadores de Trump temiam que com a vitória de Kamala, as pautas que vão contra a palavra de Deus aumentassem ainda mais, e diante dessa ameaça, milhões de norte-americanos decidiram ir às urnas com o único propósito de barrar o avanço dessa cultura e garantir que valores tradicionais e princípios cristãos não sejam eliminados como progressista. Tanto desejam, e eu digo, decidiram ir às urnas porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Ou seja, os cristãos e conservadores se sentiram na missão de eleger Donald Trump e agora essas pessoas esperam que a partir de 2025 as escolas voltem a aplicar o ensino do conteúdo mais neutros e conservadores que as redes sociais têm ao menos restrições a temas cristãos e também que haja uma maior liberdade para falar sobre a nossa fé em público. E com isso, famílias cristãs podem se sentir mais à vontade para ensinar os seus filhos sem a pressão de adotar conceitos que vão contra as suas crenças. A verdade é que para os cristãos a luta contra a cultura woke, ou que era uma verdadeira batalha espiritual contra Satanás, os seus demônios, e por isso o povo de Deus orou tanto para que Trump vencesse. Segundo a proteção aos cristãos perseguidos, outra esperança da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais é a volta das políticas pró-cristianismo na proteção e apoio aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Durante seu mandato anterior, Trump ele demonstrou compromisso com a liberdade religiosa, adotando medidas que visavam proteger comunidades cristãs em regiões onde elas enfrentam perseguição, por exemplo. Ele assinou uma ordem executiva em 2019 que priorizava a assistência a minorias religiosas perseguidas, incluindo cristãos, direcionando recursos para ajudá-los em países onde sofrem opressão. O então presidente também pressionou governos estrangeiros a respeitarem o direito das minorias religiosas. Em 2020, o Departamento de Estado americano puniu autoridades chinesas envolvidas na repreensão de grupos cristãos, e essas ações enviaram uma mensagem clara de que os Estados Unidos não iriam tolerar violações a liberdades religiosas, incentivando outros países a reconsiderar as suas políticas de perseguição. Além disso, no ano de 2029, ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a sediar uma reunião na Assembleia Geral da ONU, dedicada à liberdade religiosa, destacando a importância de proteger os direitos dos cristãos e de outras minorias religiosas. Em Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que nós devemos defender os direitos de todos os desamparados e fazer justiça aos pobres e necessitados. E é isso que os cristãos esperam ansiosamente a partir de 2025. E terceiro, apoio a Israel. O apoio de Trump a Israel é uma questão de grande importância aos cristãos. Afinal de contas, a nação eleita pelo Senhor no Antigo Testamento será o palco do cumprimento de muitas profecias bíblicas a respeito da volta de Jesus. E durante seu primeiro mandato, Trump demonstrou um compromisso inabalável com Israel ao reconhecer Jerusalém como capital e a transferir a embaixada dos Estados Unidos para as cidades sagradas.
Essa decisão, obviamente, desagradou muitas lideranças mundiais, mas foi comemorada por cristãos do mundo todo. Inclusive, muitos acreditam que essa escolha de Trump fez com que a profecia de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, se cumprissem nos Estados Unidos. Naquela época, Deus disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E não é por acaso. Os Estados Unidos viveram um grande momento em praticamente todas as áreas durante aquele governo. E o desemprego era baixo, a economia ia muito bem e o país vivia um período sem guerras ou grandes ameaças de povos inimigos. Agora, com a sua reeleição, é esperado que Trump reforce ainda mais essa aliança que foi deixada de lado pelo atual presidente Joe Biden em um momento de grande tensão no Oriente Médio, com todos os inimigos de Israel apontando as armas para lá. Mas, irmãos, é preciso deixar bem claro que aqui, por mais que Donald Trump trabalhe para proteger Israel, será necessário que a nação passe por momentos de tribulação e perseguição antes da volta de Jesus. O profeta Ezequiel descreve em seu livro o período em que se levantaram contra Israel no final dos tempos. Diz assim: você virá contra o meu povo Israel com uma nuvem que cobre a terra. Isso acontecerá nos últimos dias, ó Gog, e eu trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado por meio de você diante dos seus olhos. Olha isso, irmãos. Essa e outras profecias falam de ataques que Deus vai permitir que ocorra a Israel, para que sua glória seja revelada ao povo, para que ele, enfim, reconheça Jesus como Messias. Ou seja, o apoio dos Estados Unidos a Israel, por mais importante que seja agora, não altera a palavra de Deus. E essa possível aliança entre os Estados Unidos e Israel não é uma garantia de paz eterna, entendeu? Irmãos, por falar sobre o final dos tempos, surgiu na internet uma teoria de que o retorno de Trump ao poder e a sua aproximação a Elon Musk é, na verdade, uma ação do inimigo para enganar o povo de Deus com uma falsa paz e preparar o território para a chegada do anticristo à Terra. E tudo indica que o bilionário dono da Tesla, SpaceX e tantas outras empresas possam ocupar um cargo de confiança no novo governo. E como nós vimos, esses dois homens são vistos como símbolos de esperança para restaurar a paz e a justiça no mundo, desafiando uma agenda progressista global. Mas há quem acredite que isso não passe de um grande engano, segundo essa teoria. Donald Trump e Elon Musk, em primeiro momento, surgiram como salvadores em meio às crises, até mesmo nos conflitos nucleares entre grandes potências. Isso está relacionado a um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, porque em primeiro momento o anticristo vai fazer um acordo de paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, porque em primeiro momento o anticristo que vai fazer um acordo de paz, depois ele vai se revelar como o maior tirano de todos os tempos. E vale lembrar que o Elon Musk tem ficado cada vez mais poderoso e ele tem sido muito ousado ao querer implantar um chip no cérebro das pessoas. Ele não pode ser um anticristo, mas nós sabemos que o avanço da tecnologia e da inteligência artificial mostram que nós estamos muito perto de sermos controlados por completo e que a marca da besta poderá ser implantada em breve. Além disso, alguns cristãos acreditam que Jared Kushner, genro de Donald Trump, pode entrar em cena em breve, e ele sim pode ser o anticristo por causa de seu papel de acordos de paz no Oriente Médio pela compra de um prédio em Nova York com o número 666, que é associado ao número da besta em Apocalipse.
E isso sem falar sobre outros detalhes sombrios sobre ele. Enfim, nós não sabemos como e nem quando será a chegada do anticristo. O que nós sabemos é que ele será um grande líder carismático e capaz de encantar a todos com seu poder de convencimento. E por isso, precisamos estar atentos aos sinais que a Bíblia nos dá em relação aos acontecimentos que vão vir antes da volta de Jesus. Amém? Irmãos, eu particularmente acredito que nada foge do controle de Deus. E a eleição de Trump é um sinal de que Deus sempre dá oportunidade para que o seu povo viva de acordo com a sua palavra, mesmo em um mundo que parece estar se afastando cada vez mais dos valores bíblicos. Jesus descreveu seus seguidores como sal da terra e luz do mundo, e muitos acreditam que Trump, apesar de ser falho, pecador como qualquer um, ele pode ser sim um instrumento de Deus sobre a sua liderança. Os Estados Unidos poderão por algum momento servir como refúgio para a igreja, que tem enfrentado os desafios dos progressistas para manter os seus princípios. Mas é muito importante lembrar que, por mais que Trump possa ser visto como um aliado dos cristãos, ele não é o Salvador. As Escrituras são claras ao afirmar que o mundo vai passar por um período de dores de parto, como Jesus alertou em Mateus capítulo 24. Essa passagem aponta que os eventos que vão acontecer no mundo não poderão ser interrompidos por nenhum líder ou governo que fazem parte do plano maior de Deus para preparar a humanidade para a volta de Cristo. Então, lembre-se de uma coisa: nós temos uma esperança que vai além das circunstâncias deste mundo. Nós podemos até celebrar quando nós vemos uma vitória ou uma decisão política que parece nos favorecer, como a eleição do Trump, que muitos estão vendo como uma resposta de oração. Mas nós precisamos lembrar que ao longo da história, os cristãos sempre foram chamados a viver em um mundo que nem sempre nos favorece. Afinal, como o famoso pregador Charles Spurgeon disse, não espere ser honrado, onde o nosso próprio Senhor foi crucificado. Então, irmãos, não vamos esquecer que a nossa verdadeira pátria ela não é na terra. É claro, nós desejamos leis justas e nós queremos que os valores cristãos sejam respeitados, mas a nossa confiança e as nossas expectativas está no governo de Cristo. Aleluia! Eu sou a Renata Azevedo Veloso. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas. Como cristãos, precisamos manter o foco no essencial, buscar a Deus e viver em obediência à sua palavra e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Você tem refletido sobre o que a Bíblia nos ensina para os dias de hoje? Deixe seu comentário e compartilhe a sua opinião. Inscreva-se no canal para mais reflexões como esta e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe.